Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Vocês podem assentar-se. Esse texto tem 4 mandamentos. E o primeiro deles é: procurem viver em paz com todos. É a coisa mais fácil do mundo, não é? Se fosse, não precisaria de um mandamento, né? Todas as vezes que nós temos um mandamento é porque é algo que eu e você devemos fazer, ainda que, humanamente falando, seja difícil de pôr em prática. Procurem viver em paz com todos. Qual é o oposto da paz? O oposto da paz é a guerra, é o conflito, é a inimizade, a discórdia, é a dissensão, são as divisões. O texto diz: procurem viver em paz com todos. Essa palavra que é traduzida nessa versão que eu estou usando por procurem, em algumas versões é seguir a paz. Ela tem o sentido de perseguir, tem o sentido de pressionar, tem o sentido de correr após, tem o sentido de esforçar-se por. Então seria o seguinte: eu devo perseguir devo perseguir a vida de paz com todos. Eu devo pressionar-me a mim mesmo para viver em paz com todos. Eu devo correr atrás desse alvo. Eu devo esforçar-me por viver em paz com todos. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E o contexto aqui é paz com as pessoas. Isso foi dito dentro de um contexto maior. Então vamos voltar um pouquinho antes, no versículo 8, 1 Pedro 3, 8. Diz assim: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. O verso 10 diz: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então é algo que eu e você devemos nos esforçar, devemos buscar, devemos seguir, devemos perseguir, é a paz com todos. Isso não significa que devamos fazer isso à custa do silêncio, onde nós devemos falar, da omissão da verdade em favor da mentira, nunca, jamais,
não à custa dos princípios que devem e que regem a vida cristã à luz da palavra de Deus. É por isso mesmo que nesta mesma epístola, nesse mesmo capítulo de 1 de Pedro, que eu citei há pouco, no versículo 14, a primeira parte do verso diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, por fazer o que é certo, o que é direito, o que é desejável, vocês são bem-aventurados. Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então, mesmo que eu tenha que fazer o que é certo, e muitas vezes isso vai causar problemas para mim, por causa da minha posição, da minha atitude, se ela é correta, se ela é direita, e se eu estou fazendo as coisas exatamente como as Escrituras recomendam, então eu devo estar pronto a sofrer por causa disso também. Então eu devo buscar a paz com todos, mas não à custa de princípios e valores que o Senhor mesmo tem estabelecido na sua palavra. Mas, contudo, nós temos uma recomendação de Romanos 12, 18, que diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, eu e você, cada um de nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. No que depender de mim, no que depender de você, eu devo e você deve se esforçar para viver em paz com todas as pessoas, se possível. Quando é que isso não é possível? Isso não é possível quando a outra parte não quer, ou quando os outros não querem. Eu não posso obrigar a pessoa a ter paz comigo, mas eu tenho que ter paz com ela. Mesmo que ela não tenha comigo, eu terei com ela. Não é uma coisa fácil. Eu tenho dito aqui, e não é coisa minha, é o Senhor Jesus que ensina isso. A palavra de Deus diz que eu devo orar por aqueles que devemos orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam, devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Enfim, eu devo fazer exatamente o oposto daquilo que fazem comigo. Você há de convir que isso aí é uma coisa, manda eu e você amarmos os nossos inimigos. Você há de convir que isso é algo impossível do ponto de vista humano. E por isso eu volto à mesma tecla. A vida cristã não foi planejada para que eu e você vivamos lá na nossa força. Impossível. A minha carne reage da seguinte maneira: bateu, levou de volta. Se eu recebo, você vai receber também. Essa é a atitude da carne. Então, o tempo todo eu e você lutamos contra isso. Agora, como é que vamos vencer isso? Oração, palavra. Palavra e oração. É feijão com arroz. A comida básica do brasileiro é o feijão com arroz. E a comida básica, espiritualmente falando, é palavra e oração. Isso é ensinado nas Escrituras do início ao fim. Não há vida sem relação com Deus, sem o cultivo do Espírito e o fortalecimento do Espírito. Nós falamos em 4 mandamentos. O segundo é: busquem a santificação. A palavra que nessa versão que eu estou usando é traduzida como busquem a santificação. Busquem é a mesma que foi empregada lá no início, quando nós lemos nesta versão: procurem viver em paz. Aqui diz busquem.
E o sentido é o de perseguir, é o de pressionar, é o de correr após, é o de esforçar-se por. Então, busquem a santificação. A pergunta que fazemos logo a seguir é: por que buscar a santificação? Bom, primeiro vamos ver o que é santificação. Santo significa, em relação a Deus, aquele que é isento de pecado, aquele onde o mal não chega, onde ninguém pode tocar para o mal, enfim, o mal não tem nada com ele. Santo, no meu e no seu caso, significa que nós fomos santificados por meio da morte de Jesus na cruz. Isso significa que eu e você fomos separados para Ele. Isso é um ato quando nós cremos em Jesus. Mas é também um processo, à medida em que vamos conhecendo a palavra de Deus e vamos obtendo entendimento, vamos tendo a nossa mente renovada, o Espírito de Deus vai agindo em nós. E o Espírito de Deus é muito sábio. Ele não diz e não me pressiona a fazer tudo de uma vez. É um aprendizado contínuo. Isso implica em quebrar a cabeça, em errar muitas vezes, e eu vou sentindo a necessidade de uma dependência maior dele. E à medida em que eu vou convivendo com Deus através da oração, da palavra, eu vou sentindo a necessidade de me separar mais e mais para Deus. E há certas coisas que eu fazia antes de me converter, não faço mais. Mas à medida em que eu vou me santificando, há coisas que eu fazia no início da vida cristã que não faço hoje. E é uma coisa que Ele pode me levar a fazer e ainda não levou você a fazer. E eu não sei como é que Ele vai agir com você, mas Ele age com cada pessoa à luz do entendimento e da compreensão que nós temos da palavra de Deus. Lá em Apocalipse fala que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Se eu estou num processo de santificação, eu devo buscar, e Deus vai fazer isso em mim. Agora, não é aquele processo em que você vai se santificando e vai se enchendo de você. Hoje eu sou mais santo. Cuidado que Satanás dá uma rasteira em você e mostra que você não é santo, coisa nenhuma. Eu estou falando, nós somos santos em Jesus, mas não somos em nós. Nenhum de nós é santo. Pisa no teu calo para ver o que você vai fazer. Se você não tiver uma dependência e uma relação com Deus, você vai aprontar. Então, Satanás é mestre em te dar rasteira, em mim e em você. Basta que você diga que pode, e ele vai mostrar que você não pode. Porque ele tem permissão de Deus para fazer isso quando você pensa que pode. Então, nunca pense que você pode uma coisa que você só pode em Jesus. Porque é Ele que te dá graça. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Só nele. Então, santificação é um processo. Então, por que buscar a santificação? O texto diz: porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aí? Isso significa que eu não posso viver como Raimundo. Ninguém aqui chama Raimundo, né? Você sabe o que é Raimundo, né? O que é? Pé na igreja, hoje outro no mundo. Então, não existe essa possibilidade. Você não pode conviver com as duas coisas. Jesus diz que todo aquele que se constitui em amigo do mundo se constitui em seu inimigo. Inimigo de Deus.
Então o texto diz, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Busque a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde está isso? Mateus 7, 21. Pode conferir. Mas em Mateus 5, 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que é um limpo de coração? Quem é limpo de coração? Se você já foi alvejado no sangue do Cordeiro, e se você alimenta a sua mente com valores espirituais, com princípios espirituais, você pode dizer que tem um coração limpo. É impressionante que a palavra de Deus não dá chance para eu ficar no meio do caminho, em cima do muro. Jesus diz, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Salmo 24, 3 e 4 dizem assim: quem subirá ao monte do Senhor? O que é o monte do Senhor? É onde o Senhor está. Aqui o monte do Senhor era uma referência a Sião, que ficava em Jerusalém, onde ficava o templo, e para onde as pessoas iam para estar com o Senhor. Mas aqui tem um sentido figurado. Quem subirá ao monte do Senhor? Para que eu vou subir o monte? Para encontrar o Senhor. O texto diz, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é que tem condições de estar ali? Ele diz, o que é limpo de mãos. Limpo de mãos é que não usa as suas mãos especialmente para cometer crimes, cometer pecado com a mão. O que você faz com as suas mãos? Onde é que elas tocam? Em quem elas tocam? O que elas tocam? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele em cujo coração não há maldade. Você vai dizer, mas o homem é continuamente mau. Concordo com você, a natureza humana é continuamente má, mas você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita no seu espírito, você nasceu de novo e você não tem que fazer o que a sua carne deseja. Os que crucificaram a carne, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 24, é isso? Aqui diz que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Em outras palavras, aquele que não é traíra. 1 de João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem esta esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O que significa isso? Que todo aquele que espera ser como Jesus é, o texto diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem esta esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então fala de uma busca por aquilo que é puro, por aquilo que é santo.
E quando se pensa em pureza na Bíblia, se pensa na prática de uma vida relacionada com o corpo, o meu corpo relacionado com o outro corpo. Ou seja, o contrário disso é a impureza, e a impureza está relacionado a todo tipo de prática sexual ilícita. Isso é impureza. E ser puro significa abster-se destas coisas. Como? Através do casamento. Enquanto você não é casado, então trate de buscar o Senhor, de se humilhar, orar, ler a palavra de Deus e ater-se a ela. Busquem a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quatro mandamentos falamos, então vamos para o terceiro. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça de Deus é o favor de Deus. A graça de Deus se manifesta na nossa salvação, no perdão dos pecados, na habitação do Espírito de Deus, enfim, todos os desdobramentos da salvação estão dentro dessa palavra, a graça de Deus. Mas o que significa aqui, graça de Deus? Aqui significa o favor de Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado do favor de Deus. Por que eu ficaria afastado do favor de Deus? 1 de Pedro 3, 11 e 12. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? O texto responde: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O que é ver-se privado da graça de Deus? É viver de modo contrário ao que Deus estabeleceu. E eu vou me privar da graça. Você vai dizer, graça é um favor que eu recebo sem merecer. Sim. Mas Deus não é tolo. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa ludibriar. Você não consegue enganar Deus, não. Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que Ele conhece a minha, você conhece as minhas intenções, os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, Ele já me conhece, Ele conhece todo. Eu vou ler só um trechinho para você do Salmo 139, os primeiros versos desse salmo, que são de uma profundidade enorme. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já conheces todo. Tu me cercas por todos os lados. E pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Então não há nada que Deus não conheça com relação ao tempo presente, ao meu passado e com relação ao futuro. Então é tolice tentar enganar Deus. Por que o pastor está dizendo isso? Porque eu creio que muitos de nós muitas vezes pensam que pode enrolar Deus. Você não pode enrolar Deus. Você não pode enganar Deus. Então, afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então,
Ficar afastado da graça de Deus é deixar de usufruir dos recursos que Deus nos dá para vivermos a vida como Ele planejou para que eu e você vivêssemos. É por isso que, em terceiro lugar, ele diz também: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Mas em quarto lugar, ele diz também: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Nenhuma raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura? Esse texto, ou esta terminologia, ou essa declaração vem de Deuteronômio 29, 18. Lá diz assim: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produz erva venenosa e amarga. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Então vamos entender o significado disso. Para o judeu, erva amarga é erva venenosa. Quanto mais amarga, maior o veneno. A raiz venenosa plantada no meio do que é bom, ao brotar, ela traz perturbação, envenenamento e contaminação. E leva outros ao desvio do certo para o errado. O contexto em que se está colocado é com relação a servir a outros deuses, o que era muito comum no Velho Testamento, onde havia uma tendência para o politeísmo, adorarem a muitos deuses. E é por essa razão que Deus não se revela no Velho Testamento como o Pai, Filho e Espírito Santo. Senão um adoraria o Pai, o outro ia adorar só o Filho, o outro ia adorar só o Espírito Santo, como às vezes acontece hoje também. Então o propósito era que não houvesse ninguém no meio do povo que levasse alguém a adorar outro Deus que não o Senhor. Então ele diz que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga, isto é, alguém que vai envenenar uma pessoa a ponto de desviá-la do caminho do Senhor para servir a outros deuses. Só que isso está sendo usado aqui no Novo Testamento num sentido bem específico. Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é amargura no sentido literal? Amargura é um sentimento que revela uma alma ressentida, ferida, machucada. Todos nós já vivenciamos isso, só Deus sabe quantas vezes. Quantas vezes eu e você fomos machucados, feridos, maltratados. Isso doeu. A questão básica é se isso foi curado. Se não foi curado, você se torna uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga revela ódio. Revela não, ela tem escondido no coração ódio, ira, rancor, ressentimento. Ela lembra de certas coisas com dor. E ela não consegue perdoar totalmente.
Temos dito aqui que perdão é uma coisa que você escolhe. É uma escolha, você escolhe seguir a Deus. Você escolhe amar a Deus, por isso que é um mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Por que é um mandamento? Porque é um mandamento, eu tenho que escolher obedecer ou não. Perdão é uma coisa que eu escolho dar ou não. Agora, se eu escolho perdoar, eu digo, Deus, eu escolho perdoar. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Bom, é uma escolha. Você quer perdoar? Se você perdoa, você vai esquecer. Agora, o que é esse esquecer? A gente nunca esquece das coisas que aconteceram com a gente. Agora, o problema é como é que você lembra dessas coisas. Se você lembra com amargura, quando você pensa naquilo, o sentimento que você teve naquela ocasião volta todo de novo. Então você não perdoa. O perdão, ele se dá na mente e tem que se dar nas emoções. E para que esse perdão se dê nas emoções, é necessário que você diga, Deus, é uma coisa muito difícil, mas eu escolho perdoar. Eu escolho abençoar. Eu abençoo, eu peço que tu abençoes essa pessoa. Eu perdoo, primeiro eu perdoo. Senhor, eu perdoo fulano e eu peço que tu o perdoes. Assim como eu fui perdoado, perdoa fulano. Senhor, abençoa fulano. Eu abençoo fulano e peço que tu abençoes fulano. Eu quero vê-lo abençoado, eu quero vê-lo próspero, eu quero vê-lo bem sucedido. Você tem que dizer, agora não vai dizer da boca para fora, é uma escolha que você faz, eu escolho. E você então espere que Deus vai colocar o sentimento no seu coração. Vai colocar o perdão, vai colocar o amor. A melhor maneira de você experimentar o perdão para outras pessoas é você orar sempre por essa pessoa. Ou por estas pessoas, comece a orar por elas. E não há como orar por uma pessoa sem perdoar, não tem como. Então comece a orar. Peça a Deus que abençoe, peça a Deus que dê o melhor para aquela pessoa. E você vai ver, de repente, o perdão já aconteceu. E você já está amando essa pessoa. Mas a amargura revela uma situação não resolvida dentro de mim, de você, de qualquer pessoa. Mostra que há ódio enrustido, mostra que a ira foi contida, mas ela está ali. Raiz de amargura fala de uma raiz. Onde é que a raiz fica? A raiz, ela fica debaixo da terra. Ela não se mostra, ela está encoberta pela terra. Mas vai chegar um momento que a raiz vai brotar, que ela vai crescer. E o texto significa que ela vai crescer para o alto, ou seja, ela vai aparecer. A amargura vai aparecer. Se ela existe como raiz, ela vai brotar. Pode não brotar no momento que você gostaria que ela brotasse, mas ela vai aparecer. E o diabo sabe como cutucar você para que ela apareça. Ele vai cutucar você, essa fera que é a sua carne com vara curta. E quando você vê, tudo que você guardou aí dentro está saindo. A amargura revela que você foi ferido, ofendido e não conseguiu curar essa ferida. Muitas vezes o assunto não foi sequer tratado com a outra pessoa. Muitas vezes entre os casais é comum deixar as coisas para lá. E aparentemente parece que foi tudo resolvido. É como o pó que você joga debaixo do tapete. Ele está ali. Ele não foi, o pó não foi tirado. A sujeira está ali. A hora que você levantar o tapete, a sujeira vai estar lá.
Ou você limpa e tira a sujeira dali, ou então jogar debaixo do tapete não vai resolver o problema. Ou você resolve o problema, ou então aparentemente está tudo bem, mas na primeira oportunidade um vai jogar na cara do outro. Eu já lidei com muitos casos aqui, pessoas que não estão aqui mais, eu vou dizer logo para não ter nenhuma. Uma pessoa certa vez me procurou e disse: olha, eu traí minha mulher. E o que eu faço? Bom, eu orientei a pessoa no sentido de... Ela perguntou se deveria contar para sua mulher. Eu falei: olha, eu não conseguiria viver com essa situação sem contar. Agora pode acontecer de tudo. Você pode esperar o pior. Já contei aqui de um outro caso de uma pessoa que já foi membro dessa igreja também, que se converteu. Ela tinha tido relacionamento, isso aí já é outro caso. Ela tinha tido relacionamento com N pessoas, inclusive os parentes do marido dela. E ela realmente se abriu negativamente para quase toda a parentela dela. E ela se converteu mesmo. E ela chegou para mim e falou: o que eu faço? Eu não consigo conviver mais com essa situação. Eu não consigo mais viver nessa situação. Eu não faço mais nada disso, mas eu não consigo mais. Eu falei: olha, existem duas possibilidades. Uma é o seu marido te perdoar e te amar, assim mesmo. Outra vai ser ele pôr você para fora de casa, porque ele tem todo o direito de fazer isso. Ela foi, pensou na situação, voltou e falou: olha, pastor, eu não consigo viver desse jeito, eu preciso falar com ele. Falei: olha, você está sabendo, não está? Sei. Você liga para mim e me avisa quando você vai fazer, eu vou estar orando, mas está sabendo? Estou sabendo. O que vocês acham que aconteceu? Ele pôs ela para fora de casa. Pôs para fora de casa. Pôs para fora de casa. Ela perdeu a casinha dela e literalmente enxotou a mulher de casa. Ele não era crente e ele não podia compreender. Essa irmãzinha está firme no Senhor até hoje, sozinha, com os filhos, que ele não quis ficar com eles, deu tudo para ela. E ele casou outra vez com outra pessoa. Pode acontecer? Pode. Mas nesse outro caso, eu falei: olha, pode acontecer de tudo. E ele resolveu contar. Contou. Enquanto ele esteve aqui, durante o tempo todo, a mulher jogava na cara dele quase todo dia o pecado dele. Eu não sei hoje como é que está, já tem muitos anos isso, e eles continuam juntos, marido e mulher. Mas eu não sei se... Bom, eu disse para ele: eu não conseguiria ficar quieto. Mas ele... Bom, ele também escolheu não ficar quieto, não ficar com isso sem falar. Tem gente que escolhe ficar e fica bem. Eu não ficaria, eu não consigo. Eu não consigo mesmo, não conseguiria. Mas, então, quando não há perdão, lança-se em rosto. Será que essa mulher a qual eu me referi, até o momento que eu conheci, tinha perdoado? Não tinha perdoado. Não. É difícil? É muito difícil perdoar. Agora, a atitude dela de lançar no rosto dele constantemente isso, e aquilo feria, aquilo machucava. E eu sei que é uma maneira que a gente
tem que pensar duas coisas. Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus pode até... Bom, em alguns casos em que a pessoa cometeu crimes horríveis, pode até tirar a pessoa da prisão, mas nem sempre vai fazer isso. Às vezes vai deixar a pessoa ficar ali um bocado de tempo. Muitos anos, vai deixar cumprir a pena todinha. Ele tem o perdão de Deus? Tem. Mas o que eu semeei, eu vou colher. Não tem como. Não tem como. Agora, nem sempre a outra parte vai me perdoar. O mundo não perdoa ninguém. O mundo não perdoa ninguém. Vocês veem aí que basta o cara pisar na bola um tiquinho, todo mundo cai em cima dele, ó. O cara pode ser o melhor técnico de futebol, mas se ele errar e levar o time dele e o time dele não ganhar, ele está frito, cozido e assado no inferno. Vão cair na pele dele e ele não vai ficar ali. Não vai mesmo. Somente se ele perder uma vez, perder duas, perder três, está frito, não tem jeito. Não vão deixar ele ficar. Ele vai para outro lugar, começa tudo de novo, e se a história acontecer, vai ser assim. Se o cara, a gente vê aí em vídeos aí, bom, eu não vou nem entrar em detalhes, mas se o cara não consegue pegar uma bola, porque é goleiro, é capaz dele arriscar a vida dele. Para algumas pessoas estão dispostas até a matar. Você sabe disso, não sabe? Pois é. Bem, então voltando, a amargura revela que você foi ferido, ofendido e não perdoou. Muitas vezes o assunto não foi sequer tratado com a outra pessoa. Ficou por isso mesmo. O assunto parece que morreu ali, mas por dentro a ferida está aberta. Não houve perdão. Quando surgem pequenos problemas, eles se tornam grandes. Discussões, discórdias, dissensões, por nada, por causa de uma coisa que não foi curada. Hoje de manhã falamos sobre Caim e Abel. E o que Deus disse para Caim? Porque você está com a cara fechada? Por que você está tão irado? Claro que Deus sabia por quê. Se procederes bem, eu sei na versão antiga, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, saiba que o seu pecado será contra ti ou contra você, mas cabe a você dominar. O fato é que havia amargura no coração de Caim, e isso levou ele a irar-se e a ter raiva do irmão, inveja do irmão. Então surgem problemas não resolvidos, trazem discussões, discórdias, dissensões. Tudo isso vai minando cada dia, cada vez mais o relacionamento ou os relacionamentos. É uma raiz de amargura encoberta pela terra do tempo, mas ela vai brotar. E quando brotar, o que vai sair não será nada bom. Vai ser veneno e morte. Eu gosto de usar um exemplo que eu já usei aqui várias vezes. E tem muita gente que fica horrorizado quando eu uso. Mas vocês já viram uma fossa explodir? Já ouviram falar? O que vai explodir? Vai para todo lado. Vocês sabem o que é, né? É mais ou menos assim quando uma alma envenenada, uma alma amargurada, uma alma ressentida explode. Vai, titica, né? Para tudo quanto é lado. É por isso que o texto diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Quando você está amargurado, ressentido, você contamina um monte de gente. Você influencia um monte de gente. Gálatas 5:9 diz: um pouco de fermento leveda a toda a massa. As pessoas são pressurosas, apressadas em falar mal umas das outras. E depois que o mal está disseminado, não tem como recolher. Alguém disse que é como se você pegasse um travesseiro de penas e soltasse ele no ar. Agora você diz: eu vou consertar. Então vai catar cada pena, ver se você consegue. Você não vai conseguir nunca. O mal que você já fez já se espalhou. O vento levou essas penas para muitos lugares. Assim é quando você procurar uma pessoa: já contei para fulano. Você vai no fulano: já passei para frente. Com o WhatsApp, então... Sobre o perdão, o apóstolo Paulo escreveu assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, ou nós perdoamos, ou podemos saber que ele vai aprontar. Ele vai aprontar porque é o que ele gosta de fazer. Ou eu perdoo, ou eu ajo de maneira coerente com a palavra de Deus, ou então Satanás vai deitar e rolar. Enquanto as discórdias existem, a obra de Deus não vai para frente. Enquanto há falta de perdão, as coisas não andam. Por tudo isso nós precisamos perdoar. Deixar de fazê-lo é loucura. Concluindo, nós temos nesse trecho pequeno 4 mandamentos. Primeiro, procurem viver em paz com todos. Segundo, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E em quarto, cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado para não ser contaminado com o mal. Cuidado, cuidado, cuidado. É fácil ser contaminado. É fácil ser contaminado. Eu gosto de falar pouco. Acho que o lugar que eu mais falo é aqui no púlpito, porque fora disso, a Ana Bia sabe disso, a família toda sabe. Outro dia tivemos uma reunião de Natal e cada um tinha que descobrir qual era a característica que mais se encaixava dentre inúmeras ali. A que me deram foi timidez. Tudo bem, se encaixa, eu concordo, não gosto de falar mesmo não, tenho dificuldade para falar, tenho dificuldade, tudo isso. Mas isso aí é outra história. Mas cuidado para não se contaminar, é melhor não falar. Se você abrir a sua boca, tenha cuidado para abrir para o bem. Não saia da sua boca nenhuma palavra, senão para edificação e que traga graça às pessoas, é isso que diz a Bíblia. Feche os seus olhos e fale com Deus. Se você tem ressentimento contra alguém, perdoe no coração, diga para Deus que você perdoa e peça que Deus perdoe essa pessoa. Se você fez a primeira parte, peça também a segunda. Abençoe essa pessoa, diga: Deus, eu abençoo fulano, eu abençoo Beltrano, e eu peço que tu abençoes
A, B, C, D, quem quer que seja. Eu quero ver essa pessoa prosperar, eu quero ver essa pessoa se dando bem, eu quero ver essa pessoa saindo do vale, eu quero ver essa pessoa sendo abençoada. É isso que Deus espera que eu e você façamos. É isso que Ele quer que eu e você façamos. Senhor, nós pedimos que Tu nos des um coração perdoador. Que Tu nos des a graça de perdoar quantas vezes forem necessárias. Que o Senhor nos dê a graça de abençoarmos quantas vezes forem necessárias. Que saia da nossa boca só palavras de bênçãos. Livra-nos da murmuração, da queixa, da acusação, da maledicência. Livra-nos de tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que causa discórdia, dissensão, facção, tudo aquilo que não constrói, não edifica. Dá-nos corações puros, dá-nos corações limpos, dá-nos a graça de vivermos a Tua palavra. Nós pedimos que Tu nos ouças em nome de Jesus. Amém. Antes de nós cantarmos o último cântico, eu queria lembrar os irmãos que, se você não tem o boletim de oração do mês de janeiro, que começou a circular no domingo passado, você deve retirar o seu. E eu conclamo você a orar pela igreja. Se você tem o hábito de orar pelo pastor, através do boletim de oração que nós preparamos todo mês, você então deve retirar do mês de janeiro e deve orar por mim, pela Ana Beatriz. Nós precisamos muito das suas orações. Se você, hoje é o último dia que vamos falar sobre isso, sobre o mapa de leitura da Bíblia. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu recomendo que você tenha esse mapa consigo e passe a ler a Bíblia todos os dias, seguindo esse roteiro para melhor compreensão da Bíblia. Se você já leu a Bíblia toda, estamos no dia 7, você já está atrasado, mas dá tempo de você recuperar a leitura bíblica e colocá-la em dia para você ler um trecho das Escrituras em ordem cronológica. Se você já tem o hábito de ler a Bíblia, já leu toda ela, então esse é o formulário certo, é o verdinho, se não é o azul. Assim que eu descer, eu vou deixar sobre a mesa e você poderá retirar quando quiser. Nós vamos agora dar oportunidade aos irmãos que desejam entregar seus dízimos e ofertas. O saldo da nossa campanha para missões está no boletim e ela será encerrada, com a graça de Deus, no próximo domingo. E a campanha já encerrou, né? O que está entrando como oferta de gratidão será computado para a campanha de missões. Você pode ter esse acompanhamento pelo boletim da igreja. Nós vamos ler no Salmo 52, versos 8 e 9.
Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Deus é sempre bom. Se você tem dízimos e ofertas, então coloque aqui nessa caixinha. E vamos ficar em pé, vamos cantar. Antes de cantar, eu vou orar. Vou abençoar os dízimos.